A paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso estar aqui cultuando ao Senhor com os irmãos, revendo, e na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou fazer uma oração. Pai querido, colocamos diante de Ti, Senhor, e já consagramos diante de Ti este culto, Pai. Pudemos Te adorar, Te louvar, reconhecer quem Tu és para a nossa vida, Senhor. O Senhor é o Rei, o Senhor é o nome sobre todo nome, o Senhor reina sobre todas as coisas. E é com essa fé, Senhor, que estamos aqui hoje, Pai querido, cultuando o Teu nome, Jesus, cultuando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Senhor. Pai, que essa palavra ministrada agora caia em boa terra, Senhor. Que essa semente frutifique, Senhor. Que dê fruto, Senhor. Que possa ser ministrada para os irmãos e que possa ser replicada, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Como Teu servo, é o que eu Te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, abram, por favor, comigo em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler bastante aqui, até o verso 31. Vamos começar aqui no verso 1. Hebreus, capítulo 11. Amém? Amém. Desencaixou aqui. Já quebrei o microfone. Deixa eu começar. Pronto. Amém. Ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Amém. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado. Já não foi encontrado, porquanto Deus já o havia arrebatado. Visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca, a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Glória a Deus. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder de gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que havia lhe feito a promessa.
Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência incontável, como os grãos da areia e a beira do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram de longe, aí à distância os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Glória a Deus. Os que expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Glória a Deus. Acho que eu vou parar por aqui, queridos, senão a gente... Vamos mais um pouquinho. Por esse motivo... aguardavam eles a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhe preparou uma cidade. Glória a Deus. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus expôs a prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e simbolicamente recebeu a Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú com relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José, ao final da sua vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. Glória a Deus. Eu sugiro depois dos irmãos lerem o capítulo inteiro. Aqui depois ele conta bastante e fala bastante sobre Moisés também, outro herói da fé. Amém? Nós vamos falar aqui hoje, queridos, sobre permanecer em fé naquilo que é eterno. Amém? Glória a Deus. E aqui, né, o princípio ele não podia ser diferente, né? Pois todos esses heróis aqui da fé, tudo que eles fizeram e tudo que eles iniciaram a fazer, não tinha nada humanamente concreto. Não tinha nada humanamente concreto. Eles não podiam ver, eles não podiam convencer, eles só tinham uma certeza: a fé de que Deus era Deus e de que a palavra dele era verdadeira. Amém? Eles não podiam ver absolutamente nada aos olhos humanos, absolutamente nada. Não tinha nenhum fundamento sólido e palpável para tudo aquilo que eles iniciaram. Quando eles deram o primeiro passo, não tinha nenhum fundamento sólido e palpável. Não havia nenhuma explicação para o que eles fizeram. E haviam sempre circunstâncias externas e extremas na situação deles. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, ainda assim, eles focaram naquilo que era eterno, mediante a toda a circunstância que eles estavam vivendo. Eles focaram na palavra, eles focaram em Deus e eles permaneceram com fé. Amém? A expressão original de fé, né, upostasis, pronunciei correto, pastor? Upostasis, acho que o pastor conhece mais disso do que eu. Ela significa certeza concreta, uma confiança sem espaço para dúvidas. E foi nisso que eles permaneceram. E essa palavra por si só já fala, né, de uns textos que eu mais gosto sobre fé, lá em Romanos 4,17, né? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Glória a Deus. E aqui uns pontos para a gente destacar, aqui em Hebreus 11, né? Eu enumerei 7 pontos para a gente destacar aqui. O primeiro deles, a fé é uma declaração escrita oficial das promessas de Deus. Amém? A fé é como uma declaração
escrita e oficial das promessas de Deus. E aqui, o maior exemplo disso é a obra e a vida de Jesus Cristo. Hebreus 12, né, depois do 11 aqui, no capítulo 12, versículo 2, fala exatamente isso. Que quem é o autor e consumador da fé é Jesus. Então, através de Jesus, a gente tem essa declaração escrita e oficial das promessas de Deus, que deu seu Filho para que nós crêssemos nele, o nome sobre todo nome, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, para sermos, através dele, salvos e merecedores dessa graça. Amém. Não somos merecedores, ele nos tornou, né? O ponto 2 é que, através da fé, Deus se agrada de você. Ele se agrada de você. Ele vê com bons olhos aquilo que você está fazendo e persistindo, né? No versículo 4 de Hebreus fala exatamente isso. Porque Deus se agradou da fé e da reverência de Abel enquanto o seu sacrifício que foi dado ali, né? E um pouquinho adiante também, quando ele fala de Enoque, no versículo 5, né? Que Deus se agradou, né? E ele não experimentou a morte, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que Deus tinha se agradado dele. Glória a Deus. Da sua conduta, da sua fé, da sua persistência. Amém? Com circunstâncias externas, com um monte de coisa acontecendo, permaneceu e focou naquilo que é eterno, naquilo que não muda, daquilo que é sólido e verdadeiro. Deus, promessa de Deus. Amém? O outro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é que a perseverança na fé sempre te colocará em um lugar seguro. Não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa quais são as tribulações que estão vindo, não importa as dúvidas que surgem no meio da jornada, no meio do caminho, a sua perseverança sempre vai te colocar num lugar seguro. Amém? E aqui o maior exemplo disso, né, também pesquisando, aqui na Bíblia também falam a respeito, na parte dos estudos, no versículo 7, quando ele cita Noé, ele tinha 480 anos quando Deus chamou ele para construir a arca, cerca de 480 anos. E ele demorou 120 anos para construir a arca. 120 anos. E durante esses 120 anos, ele não só construiu a arca, ele continuou pregando e ministrando, e falando para o povo se arrepender. Sabe quantas pessoas ele viu se converter, exceto a sua família? Nenhuma. Nenhuma. Ninguém se arrependeu. Ninguém escutou. Ninguém acreditou. Pelo contrário, zombavam dele. Chamavam ele de louco. Zombaram ele. E não foi 1 ano, 2 anos, foram 120 anos que ele continuou pregando e falando: se arrependam, se consagrem, vocês estão errados, no caminho errado, se consagrem a Deus, lembrem daquilo que é eterno, desfoquem das festas, lembrem daquilo que é eterno, do que ele prometeu, do que ele já fez com o pai Abraão. E eles não se arrependeram. E durante 120 anos ele ministrou e não viu nenhuma vida ser salva, queridos. Mas a casa dele e ele foram salvos. Noé foi salvo. Ele permaneceu na fé. Ele insistiu naquilo que era eterno. Ele não se importou com as circunstâncias externas. Ele não se importou com a tiração de sarro. Ele não se importou com o que estavam falando a respeito dele. Ele olhava para o céu e via aquele sol maravilhoso. Não tinha uma nuvem no céu. Talvez, às vezes, né, durante 120 anos, creio que surgiram algumas, né? Mas ele falava, não está pronto ainda, né? Não deve ser hoje. Ele permaneceu naquilo que Deus prometeu e falou.
E ele obedeceu e perseverou até o fim, durante 120 anos, queridos. 120 anos. Amém? E ele foi salvo, a casa dele foi salva. A sua fé, o quarto ponto, a sua fé, assim como a de Noé, ela demonstra profunda adoração a Deus. Profunda adoração a Deus. Você quer ser um adorador? Tenha fé. Comece até com o item 1 ali. Aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo que é uma declaração escrita e oficial da promessa de Deus. Tenha fé. E Deus se agrada. É impossível agradar a Deus sem ter fé. O quinto item que eu coloquei, queridos, é que priorizar a nossa fé em Cristo Jesus, autor e consumador da fé, é o único meio de ser um discípulo efetivo. Não há outra maneira de você seguir a Cristo, de você ser um discípulo efetivo, sem ter fé. Lucas 14:33 fala exatamente isso. Amém? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Precisa ter fé para renunciar a tudo que você possui? E tudo aqui ele não está falando dos seus bens materiais. Ele está falando tudo que você possui. Seguindo os princípios, né? Deus é o primeiro, né? A sua família vem depois. É tudo que você possui. Você renunciaria a tudo que você possui? Essa é a única maneira de ser um discípulo efetivo de Cristo, um discípulo efetivo de Deus, e dele te usar de forma sobrenatural, que você não vai entender como aconteceu, não vai ter uma explicação humana do porquê aconteceu. Às vezes você não vai ver nada, só o deserto à sua frente, como durante muitos anos o povo viu no deserto, ali no Egito, né? A partir do versículo 31 ele fala sobre Moisés. Não, a partir do 23 ele fala sobre Moisés. É isso que precisa ser feito, queridos. Se renunciar, e renunciar a tudo que temos, para sermos discípulos efetivos de Cristo. Amém? E o item 6 é um item muito importante. E está lá no verso 20 e 21. Né? Se nós pudermos voltar aqui e ler, que é, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, e adorou a Deus. O item 6 é que ensinar os nossos filhos, nossos discípulos, como temos aprendido nos papos lá ministeriais com o pastor, na fé, é a maior bênção que você pode deixar para alguém, querido. Se o seu legado aqui na terra for fé para aqueles que conviveram e estiveram próximos a você, para a sua família, para os seus filhos, não tem coisa mais importante, não tem maior tesouro do que esse. Manter a fé e converter aqueles que estão próximos a você, os seus filhos, a sua família, e a fé em Cristo Jesus. Quando eu falo disso, eu não consigo deixar de lembrar da minha avó Clotilde. Uma pessoa simples, teve uma vida muito difícil, ficou viúva muito cedo e perseverou na fé. Focou naquilo que era eterno. E o legado dela e daquilo que ela fez e construiu nos céus ainda reflete aqui na terra. Na vida do meu pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas tias, na vida da família da minha mãe, e através da fé dela. Olha o legado que ela deixa para trás. E eu tenho vários outros exemplos aqui, né, de irmãos queridos que estão aqui conosco,
que têm feito isso, ou deixaram um legado, e já deixaram os demais gerações abençoadas através da fé. É a maior coisa que você pode deixar para o seu filho. É a melhor educação que você pode deixar para o seu filho. Se preocupa menos com a escola que ele vai estudar, se preocupa mais naquilo que você está ensinando para ele. Se preocupa menos se ele vai precisar fazer em inglês, se ele vai precisar fazer espanhol, um monte de coisa, né? Que hoje a gente se preocupa com a educação da criança, tem uma carga horária absurda. Se preocupa mais no discipulado que você está fazendo com ele. Isso serviu para mim também. Amém? Serviu para mim também. A gente tem que dar mecanismo, tem que dar meio, tem que, né? Todo mundo quer que o seu filho evolua, seja bem-sucedido. Mas foca naquilo que é eterno. Naquilo que ele não vai se perder, naquilo que não é perecível, naquilo que ele vai continuar conquistando mesmo depois da sua ida daqui. E ele vai seguir em frente. E ele vai permanecer com fé naquilo que é eterno. Amém? Então, o maior legado que você pode deixar é ensinar os teus filhos e os teus discípulos na fé em Cristo Jesus. Amém? E o sétimo ponto é que as provas e as tribulações, elas podem existir e não devem abalar a nossa fé. Ninguém está falando que não tem circunstância. Ninguém está falando de positivismo, né? Hoje tem uma onda muito grande de positivismo, né? De coaching. Eu não tenho nada contra os coaches. Tenho um amigo que é coaching. Faz um trabalho muito bom com pessoas que querem ter uma carreira de sucesso, esse tipo de coisa. Mas a gente não está falando de positivismo aqui, pessoal. A gente está falando de fé, a gente está falando de fundamento sólido. A gente está falando de verdade, de palavra. É disso que a gente está falando. Focado nisso, a jornada ela sempre vem acompanhada de tribulações. E os próprios heróis da fé que são citados aqui no capítulo 11 de Hebreus falam um pouco sobre isso. Né? Que com os olhos humanos, se Noé olhasse por aquele tempo que ele passou construindo a arca com olhos humanos, você acha que ele não teve nenhum pensamento, e se não chover? Ele deve ter pensado, ele era humano assim como eu, como você. Ele deve ter pensado isso. Mas ele clamava, ele tinha relação com Deus, ele orava, ele continuava buscando, ele permaneceu com fé naquilo que é eterno e não olhou as circunstâncias, ele não olhou os 120 anos que ele continuou ministrando e não via ninguém se arrependendo. Ele continuou em frente. Esse é o maior exemplo, né? Até na semana passada o Geel comentou lá sobre o povo. Quando tinha acabado de ser liberto do Egito, viu a questão, todas as pragas aconteceram, serem libertos do Egito e tal, na frente do mar se abrindo, povo passando. 3 dias depois, Geel falou aqui, o que aconteceu? Os olhos humanos começaram a vir, circunstâncias, dificuldades, reclamações, murmúrios. Deus, para morrer aqui? Foi para isso? Faziam só 3 dias. E na semana passada a gente estava conversando, né? Estava com o Douglas e com a Tati a respeito disso. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, a gente também murmura. Nós somos humanos. A gente também vê. E quantas vezes Deus já libertou, quantas vezes Deus já não proveu, né? Eu gosto muito daquilo que fala, do texto que fala trazer à memória aquilo que dá esperança, porque é de fato isso. Quantas vezes Ele já não te livrou, quantas vezes Ele já não te curou, quantas vezes Ele já não provisionou para você, na sua casa. E ainda assim a gente, assim como o povo fez lá, talvez numa proporção diferente e menos extrema até do que a deles, porque eles estavam no deserto sem água, sem comida, sem perspectiva, sem perspectiva, e a gente também faz isso. Mas ali, a jornada, ela vai ter momentos em que há dificuldade. Mas o que a gente tem que lembrar é que uma dor física, ela não é eterna. A gente tem que lembrar que uma circunstância, ela não é eterna. Uma dor emocional,
ela não é eterna. Um dia chuvoso, ele não é eterno. Não é eterno, queridos. Não é eterno. Até o dia ensolarado não é. Até o nosso emprego não é. Nada disso é eterno, nada disso importa, nenhuma circunstância diferente daquela que é. O que Deus prometeu, do que Jesus fez é eterno. Jesus é real, Ele é eterno. Ele reina. É disso que nós estamos falando, queridos. É dessa fé. É desse princípio. Todos aqui passam por tribulações, ninguém é diferente disso. Todo humano passa por isso. Alguns com coisas mais complexas, de fato mais complexas, coisas que não podem ser resolvidas. Mas ainda assim, focar no que é eterno e naquilo que nós teremos depois dessa passagem, como Abraão fez, é o que nos motiva a seguir adiante. Amém? Abraão, citando dele também, ele também teve dúvidas. Ele também teve dúvidas. Ele chegou a perguntar para o Senhor, acaso o meu herdeiro não é esse que já habita aqui comigo? Né? Não sei o que passou na cabeça dele, né? Pô, vou dar uma ajuda para Deus para cumprir a promessa, talvez. Não, será que não é esse que já está habitando aqui? Né? Está lá em Gênesis 15, 2, se os irmãos quiserem. Ele pergunta aqui, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ele falou, será que é esse aqui que já é o herdeiro? Será que é isso mesmo? E aí ele escuta uma das maiores promessas que a Bíblia podia ter aqui, e há relatos, né? O que o Senhor responde para ele? Não é esse, Abraão. Senhor, esse não é o seu herdeiro. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando para a tenda, disse, olha para o céu, conta as estrelas, Abraão. Você consegue contar as estrelas? Ele não conseguia contar as estrelas. Abraão viu essa quantidade de filhos, queridos? Abraão não viu essa quantidade de filhos. Abraão teve o seu Isaac. Abraão não viu essa quantidade de filhos. Mas ali Deus revelou para ele. Ali, Abraão percebeu que ele não era daqui. Você não é daqui, querido? Glória a Deus. O que Abraão visualizou com aquelas estrelas ali foram vocês. Vocês são filhos também, descendência de Abraão? Foi isso que ele visualizou aquele dia. Ele não viu Isaac, ele não viu Sara grávida ali somente. Ele visualizou vocês. Ele visualizou toda a descendência dele, todo mundo que seria salvo, todo mundo que proclamaria Deus é Deus, Jesus é o Senhor. Ele viu isso naquele tempo, queridos. Mesmo indo, sem ter visto, ele sabia que a promessa seria cumprida. Essa foi a fé que ele teve. Glória a Deus por isso. Foi isso que ele proclamou aquele dia. Foi isso que ele teve a certeza e se agarrou naquele dia. Que a partir dali viria uma descendência que ele não conseguiria contar, como os grãos da areia da praia, do mar, como as estrelas, como o céu. Amém? Moisés também teve dúvidas. A gente não seguiu aqui, mas ali a partir do 23, depois os irmãos podem ler. Lá em Números 20, capítulo 7, também fala um pouco sobre as dúvidas. Quando Deus fala para Moisés, fala e vai vir a água. Números capítulo 7, 20, versículo 7. Fala e vai vir água da rocha. Moisés teve dúvida ali, foi confrontado. E ele faz o quê? Ele toca, ao invés de obedecer o que Deus tinha falado. Ele teve dúvidas ali também, houveram consequências em cima do que ele fez, mas houveram dúvidas também. Se Deus falou para
Falar era para falar só, não era para tocar. O ponto não estava no cajado dele ali. Estava na fé dele, estava em Deus. Amém? Amém? O rei Davi, que era um homem avançado ao seu tempo, né? Já escutei algumas pregações do rei Davi, um homem já com a cabeça do Novo Testamento, já da promessa total, totalmente na promessa. Também teve dúvidas, também teve aflições. Alguns capítulos de Salmos falam sobre isso. Eu achei até especificamente no capítulo 86 de Salmos. Ele fala, ele teve aflições. Responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida. Misericórdia, Senhor, clamo a Ti sem cessar. Ele tinha aflições, mas não tirou o foco da sua fé, daquilo que era eterno. Inimigo cercando, vindo atrás, tentando matá-lo, perseguido. O rei queria matá-lo, e ele era a sucessão. Ele não tirou o foco daquilo que era eterno, daquilo que havia sido prometido, do que Deus tinha para a vida dele. A sua fé permaneceu em Deus, na promessa, na palavra que ele tinha recebido. Glória a Deus por isso. Mas esses homens, eles eram heróis da fé, e eles todos eles, permaneceram no que era eterno. Todos eles tiveram tribulações, todos eles tiveram circunstâncias contrárias. Tiração de sarro, ou qualquer outra coisa, e permaneceram naquilo que importava, naquilo que Deus já havia prometido, e que estava na sua palavra. Todos eles, sem exceção. E como dizem no versículo 12 e 13 de Hebreus 11, sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos da areia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram de longe a distância e o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles viram de longe. Foi aquilo que eu comentei. Abraão viu naquele dia o povo convertido já. Ele viu naquele dia toda a sua descendência. Ele viu nós aquele dia. Amém? Amém. E um ponto que eu queria colocar aqui, quando nós percebemos e reconhecemos que não somos daqui, nós também saudaremos e veremos aquilo que Deus tem para nós. Quando você, meu querido, perceber e se realizar e ver, eu realmente não sou daqui. Ufa, que bom, eu não sou daqui. Você vai começar a visualizar e saudar aquilo que Deus tem para você depois daqui. Uma graça muito maior, muito mais infinito, muito mais abundante do que qualquer coisa que a gente possa imaginar e ter nessa terra. Muito mais. Uma vida eterna junto com Ele, uma vida eterna junto com Jesus, autor e consumador. A palavra é o que permanece para sempre. Lá em 1 Pedro 1,25 fala exatamente isso. A palavra do Senhor permanece para sempre. É isso que é eterno. É isso que devemos focar. Nessa palavra, com essa atitude e com essa fé. É nisso que nós devemos focar, meu querido. Não são mais nas coisas que acontecem, não são mais nas vezes que tropeçamos, não são mais simplesmente eu preciso trabalhar, eu preciso do estudo, eu preciso não sei o quê. São coisas importantes da nossa vida e que Deus dá graça para acontecer, mas não é o nosso foco principal, não é onde a gente vai olhar, é sempre adiante, sempre na palavra que é eterna e na nossa fé nessa palavra que é verdade. Mais de um pastor eu já escutei ministrando também em relação a um monte de lugar que você vai com salmos abertos, aquilo aberto ali sem
ninguém praticando ou vivenciando aquilo, não quer dizer absolutamente nada. Mas seguir essa palavra, que é viva e que é alimento para aquilo que é eterno, é alimento para aquilo que é eterno. É o seu alimento na sua vida depois daqui, meu querido. Uma vida eterna com Deus, com Jesus. É isso que é isso aqui. Por isso que ela é eterna. São esses princípios que precisam ser anunciados, os princípios que estão escritos aqui e daqueles que ainda não foram alcançados. Amém? Nossas circunstâncias, elas sempre serão passageiras. E foquemos naquilo que é eterno. A nossa fé deve permanecer. É isso que agrada ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Amém? Tem uma música que eu gosto muito, do Maverick City. Acho que a Ana até postou esses dias no Instagram. Eu falei para ela, eu gosto pra caramba dessa música. Chama Promises. E aquela música me toca demais, demais da conta, porque ela fala justamente sobre a fidelidade de Deus e sobre como Ele é bom com a gente e como no meio da batalha a gente também pode adorar e Ele também vai continuar abençoando, por mais que você ache que Ele está distante. Eu queria ler esses versos para vocês. Eu peguei uma tradução aqui dela e achei que ficou bem legal. Fiel através das eras, Deus de Abraão, Deus da aliança e de promessas fiéis. E outra vez o Senhor provou, o Senhor fará exatamente o que disse. Embora as tempestades possam vir e os ventos possam soprar, eu permanecerei firme e deixarei meu coração aprender. Quando falas uma palavra, ela se cumprirá. Amém. Deixe seu coração aprender, querido. Que quando Ele fala uma palavra, não volta vazia. Quando Ele fala uma palavra, Ele chama à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Amém? Grande é a sua fidelidade para mim. Do sol nascente até o pôr do sol, eu louvarei o seu nome. Grande é a sua fidelidade para mim. Deus de era em era. Embora a terra possa passar, sua palavra permanece a mesma. Sua história pode provar que não há nada que não possa fazer. Amém? O histórico de Deus é bom ou não é bom, querido? Amém. Tem uma outra frase de uma outra música que eu lembrei agora que eu gosto muito também. O Senhor nunca falhou e Ele não vai começar agora. Ele não vai começar na sua vez. Às vezes a gente pega aquela síndrome, na minha vez, justo na minha vez. Ele não vai começar na sua vez. Ele nunca falhou e não vai começar agora. Amém. A sua palavra permanece a mesma. A sua história pode provar que não há nada que não possa fazer. O Senhor é fiel e verdadeiro. Amém. A sua fidelidade nunca acaba. Ela nunca acaba. Amém. Aí ele repete aqui. Coloquei minha fé em Jesus, minha âncora no chão, meu fundamento, né? Minha esperança, meu firme alicerce. Ele nunca vai me decepcionar. Ele nunca vai me decepcionar. Sim, eu ainda vou te adorar. Aqui pode ser eu vou te adorar ou Ele vai continuar a me abençoar, né? No meio da tempestade, no meio da provação, você ainda continue adorando a Ele, porque Ele está te abençoando mesmo no meio da tempestade e no meio da tribulação. Ele não deixou você de lado, querido. Ele não vai deixar a gente de lado. A sua promessa e a sua palavra é viva. Eu ainda vou te adorar. E Ele continua a te abençoar no meio da tempestade, da provação. Quando eu estou no meio da estrada e não sei o caminho que eu devo seguir, eu ainda vou te adorar. E Ele vai continuar a te abençoar. Amém? Glória a Deus. Queridos, falou muito comigo essa palavra sobre permanecer e focar naquilo que realmente é eterno e naquilo que Deus tem para a nossa vida. Falou muito forte comigo sobre como manter os nossos discípulos, os nossos filhos, né,
os próximos a nós, aqueles que não possuem filhos. Aqueles que não possuem filhos, sei que têm discípulos, e você discipulou na vida de muitos, é desses que eu estou falando também. Continuar a conduzi-los no caminho da fé, no caminho daquilo que é eterno, daquilo que realmente importa. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Jesus que eu sirvo. Ele é real. Ele é real. Ele é real. Glória a Deus por isso. Amém. Que você possa ter sido tocado nessa manhã, que você possa reconhecer a importância disso, a importância dessa persistência e dessa perseverança em fé naquilo que realmente importa, meu querido. Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai querido, quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Pai querido, como pedir, sei que isso será multiplicado, que tenha caído em boa terra e que pessoas possam escutar e reconhecer, Pai, que o que realmente importa, aquilo que realmente importa é aquilo que é eterno. A tua palavra é eterna, assim como está escrito, a tua palavra é eterna, a tua palavra não volta vazia. Que a nossa fé, Senhor, possa ser concreta, possa ser firme nisso, Pai, sem sombra de dúvidas, mesmo com tribulações ou circunstâncias contrárias, que possamos recorrer a Cristo Jesus, autor e consumador da fé, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e pedir o seu ajuda, o seu auxílio, e saber que aquilo que estamos construindo aqui, Senhor, é para a vida eterna. É depois daqui, Senhor. Assim como Abraão, naquele dia, visualizou as estrelas, Senhor, e viu a sua descendência, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para ver isso, Senhor. Que aquilo que estamos construindo e fazendo no Teu nome terá uma continuidade, Senhor. Não será em vão, Senhor, porque Cristo não derramou o seu sangue em vão, Senhor. E nós estamos aqui orando e proclamando isso, Senhor, e declarando que as coisas se multiplicarão, que pessoas se converterão, porque o Senhor Jesus não derramou o seu sangue em vão. É essa fé que temos, Deus. É nisso que cremos, Senhor. Nos abençoe e nos guarda. Livra-nos das dúvidas, Senhor. Mostra a Tua graça. Abra os olhos espirituais para que possamos ver, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.